de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. E tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Tua vitória hoje tem sabor de Quero dizer que estou muito feliz com esta honra a qual foi me dada de estar ministrando neste primeiro congresso de jovens desta igreja, a qual amo muito, amo mesmo, amo a este varão aqui, esse casal abençoado, amém? Que eles, digamos que aquilo que está na Bíblia, que tem amigos são mais do que o irmão. É verdade. E eu tenho certeza de que esses aqui são meus amigos. Seja a prova que eu estiver passando, se eu ligar e pedir ajuda, socorro, vem cá, chora comigo, eu tenho certeza que vão chorar comigo. Amém. Então, tinha congresso de homens na minha igreja hoje, congresso do Conjunto de Varões. Eu entrei no Conjunto de Varões para ajudar um irmão que é casado com a minha prima, irmã. Entrei lá para ajudar ele porque era o primeiro congresso que ele iria dirigir. Porém, no domingo passado, Marcelo esteve comigo e falou que o Fabiano mandou recado para confirmar que eu estaria aqui no sábado. E um convite desse irmão aqui pode ter o que for, irmão. Eu não posso recusar. Fui até o meu pastor, pedi a ele que compreendesse, entendesse, e estamos aqui para a glória do Senhor. Amém? Portanto, vamos ao que mais nos interessa, não é verdade? Que é a palavra de Deus. Eu confesso que eu estou lutando com Deus. Deus é grande. Aleluia. Que coisa linda Ele é. Deus é tremendo, irmãos. Glória a Deus. Gênesis 2, 32. Glória a Deus. Aleluia. Oh, abaixou, levantara, abaixou, levantara, calabandara. Versículo de número 22. Gênesis 32, 22. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Quem não achou, diga: espere por mim. Amém. Diz-nos assim, Gênesis capítulo 32, versículo de número 22 em diante. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou ao val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo quanto tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até a alva subir. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó.
Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome? E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto o Senhor face a face, e a minha alma foi salva. Amém, irmãos? Coloque a sua Bíblia no assento, não se assente agora, fique de pé, só coloque a Bíblia. Pegue na mão desse seu irmão aí, segure a mão dele. E eu quero que você faça uma oração a Deus. Qualquer coisa, mas fala com Deus. Porque tem gente que entra na igreja, fala com todo mundo, mas não fala com Deus. Oh Deus, estamos aqui para te adorar, bem dizer o teu santo nome. Porque o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Senhor que opera em tudo e em todos. É o Senhor que faz tanto querer como efetuar. Deus, este lugar é tua casa, e os teus olhos estão atentos, Pai. Fala conosco aquilo que nós necessitamos ouvir, porque é o Senhor que trabalha e faz. No nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Lemos um texto de um homem chamado Jacó. Quando nós lemos a Bíblia, encontramos que na Bíblia não existe outros homens a qual nós vemos o nome mais juntos do que Abraão, Isaque e Jacó. Nós não vamos encontrar na Bíblia outros personagens descritos mais juntos do que Abraão, Isaque e Jacó. Nós lemos a Bíblia e abrimos a Bíblia e vemos capítulo de número 2, Deus criando o homem, o primeiro homem, Adão. E da descendência de Adão veio o que o meu irmão leu aqui, que veio Caim e Abel. Abel morreu, Caim foi para outras terras, porém Adão e Eva pensaram que estava perdido, porque Caim recebeu uma marca de desgosto da parte de Deus. E Abel foi morto pelo seu irmão, porém Deus deu 7 a Adão e a Eva. E dali veio uma linhagem a qual chegou em Noé. Portanto, Noé construiu a arca, Deus mandou o dilúvio e foi todos destruídos, porém na arca tinha os filhos de Noé. Depois dos filhos de Noé, da descendência de Noé, veio um homem chamado Naor, a qual era o pai de Abraão. Gênesis capítulo 12, então aparece o pai da fé. Aparece um homem que foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aparece um homem que deu o dízimo de tudo quanto possuía. Aparece um homem a qual tinha total confiança em Deus. Aparece um homem a qual não media esforços para fazer os sacrifícios para Deus, porque Abraão tinha vários altares e tinha vários animais para ofertar ao Senhor. Porém chegou um dia que o Senhor pediu o seu próprio filho, e Abraão não pensou 2 vezes em levar o seu filho a sacrifício. Porém Abraão, a sua esposa era estéril, e ali Deus concebeu a Abraão. Abraão teve um filho, que é o filho da promessa, e esse filho era Isaque. Isaque, um homem pacato, um homem tranquilo, um homem que estava sempre ciente dos ensinamentos a qual seu pai lhe deixou. Nós vimos Isaque e vemos que Isaque dura poucos capítulos acerca da narrativa da história de Isaque na Bíblia Sagrada. Porque Isaque, você não vê Isaque fazendo sacrifício. Você vê Isaque tranquilo, porque quando os pastores de Gerar contenderam contra Isaque, entulharam os poços de Isaque, Isaque simplesmente saía daquele lugar, ia para outro lugar e cavava outro poço. Eles iam lá e entulhava, Isaque saía daquele lugar e cavava outro poço.
Isaac era tranquilo, Isaac era calmo, Isaac tinha guardado os ensinamentos de Deus, Isaac estava com a palavra do Senhor fincada no seu coração. Porém, Isaac toma uma esposa chamada Rebeca, e ali se casam os dois. Porém, Rebeca também era estéril, e quando Rebeca era estéril, oraram os dois juntos, pedindo a Deus por um filho. Porém, Deus então abre a madre de Rebeca, e Rebeca tem 2 filhos. Porém, os 2 filhos são gêmeos, 2 filhos, e a Bíblia diz que os 2 lutavam dentro do ventre. E ali, quando sai o primeiro, sai Esaú, e vamos colocar o nome, saiu o primeiro, vamos colocar o nome de Esaú, porque ele é peludo e parecia já a formosura de homem. Porém, o segundo, quando veio agarrado ao calcanhar, e porém vamos colocar o nome dele de Jacó, porque Jacó significa suplantador e enganador. E ali, quando nós olhamos a Bíblia, vemos, todos conhecem a história. Nasce então Jacó e Esaú. Esaú é o primogênito, a bênção, a herança pertence a Esaú. Então Esaú, em determinado momento, vai para a caça, vai para a floresta caçar. E quando ele volta cheio de fome. E Jacó vira para ele, está preparando lá um guisado bonito, um ensopado. E ele vai, olha e fala assim: Jacó, tenho fome, estou morrendo, me dá de comer. Jacó vira para ele e diz assim: eu só vou te dar de comer, porém se você me vender a sua primogenitura. Então o que acontece? Esaú concorda porque estava com fome. Jacó começa ali a sua vida naquilo que é o significado do seu nome, enganador. Então chega um determinado momento em que Isaac está velho, os olhos já estão fechando, já não consegue discernir quem é quem, simplesmente só consegue pelo tato. Jacó, junto com a sua mãe Rebeca, eles simplesmente chegam até Isaac e diz assim: meu pai, me abençoa porque sou Esaú. Isaac diz assim: a voz é de Jacó, chegue-me a mim para que eu possa palpar você e ver. E Jacó enganou colocando pelos nas suas mãos, e quando Isaac colocou a mão em Jacó, ele sentiu os pelos. Ele disse: porém a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. E ali Isaac abençoou a Jacó, ali abençoou, lhe dando toda a herança, a bênção da primogenitura, que era algo extremamente valorizado pelos judeus. Então a sua mãe manda ele ir para a cidade do seu primo Labão, e ali quando ele chega lá, ele começa a trabalhar para ele, e ele diz assim: eu vou te servir 7 anos, porque ele encontra a filha dele, e ele se apaixona por ela, e ele chega: eu amei a Raquel, eu quero Raquel para mim. Ele diz: eu trabalho para você 7 anos, para você me dar Raquel em casamento. Porém, trabalha ele 7 anos, e depois desses 7 anos, o que acontece? Aí aquele homem vira para ele e fala assim: toma Leia. Sabe por quê? Porque aqui na minha casa, primeiro a primogênita tem que casar, depois a mais nova. Aquele homem enganou a Jacó. Jacó provou do seu próprio remédio. Aqui existe uma coisa que nós precisamos compreender, e que eu creio que já foi dito aqui: tudo aquilo que nós plantarmos lá na frente nós vamos colher. Tudo aquilo que nós jogarmos contra uma pessoa, alguém lá na frente vai dizer contra nós. Por isso precisamos entender, precisamos ter a consciência daquilo que nós falamos. Aí Jacó então vira para ele e disse assim: eu vou trabalhar mais 7 anos para você, por amor a Raquel. Então trabalha Jacó 7 anos para aquele homem, e ali ele simplesmente entrega Raquel. E chega um determinado momento que Jacó começa a trabalhar, e aquele homem vira para ele e fala assim: olha, eu vou ter que te abençoar, eu vou ter que te dar o seu salário. E ele diz assim: então faz o seguinte: todas as ovelhas que nascerem salpicadas e malhadas, você separa para mim, e todas as que nascerem branquinhas, você separa para você. Jacó então o que fez? Pegou um novilho, cortou ele branquinho, botou de frente da cerca, ali onde ficavam as ovelhas, aquele novinho, aquele branquinho, e todo dia quando saíam as ovelhas, olhavam para o branquinho, e quando iam ali se acasalar, só nascia a ovelha branquinha. Aí simplesmente
aquele homem disse para ele: você está muito abastado, você já está com muitas ovelhas, vamos fazer uma troca nisso. As que nascerem branquinhas você me dá, e as que nascerem salpicadas e malhadas você fica para você. Jacó não perdeu tempo, pegou lá outro novilho salpicado e malhado, botou na frente da cerca. Quando as ovelhas olhavam, só nasciam salpicado e malhado. Aí chegou um momento que ele ficou tão abastado que ali o seu sogro mandou embora, e ele foi embora, peregrinando pelo deserto para voltar para a terra qual era do seu pai Isaque. E quando ele chega num determinado lugar chamado Val de Jaboque, e ele vai passando com as suas ovelhas e vai passando com sua família, com as suas duas esposas, diz a Bíblia que todos estavam dormindo, porém Jacó estava acordado e viu um anjo e lutou com o anjo. E ali ele lutando com aquele anjo, algumas coisas hão de acontecer nesse texto que Deus quer falar conosco. Aleluia! Porque Deus tem um propósito para tudo, e o propósito de Deus nesta noite é mostrar que você tem muita coisa parecida com Jacó, é mostrar que você tem muita coisa parecida com este enganador. Meu Deus do céu, aleluia! Eu tenho que falar, irmão, porque eu vejo aqui a primeira lição que eu encontro nesse texto é que simplesmente no capítulo 22 você vai ver que ele está dizendo o seguinte: e passaram ele pelo val de... Porém, no versículo 32, Jacó chama aquele lugar de... Peniel. Ué, não era Jaboque? Por que ele chamou de Peniel? Por que ele chamou de Peniel? Era Jaboque, ele chamou de Peniel. Ele falou assim: eu vou chamar de Peniel porque eu tenho visto o Senhor. A primeira lição que Jacó nos ensina, sabe qual é? Que Jacó teve um encontro com Deus. Aleluia! Jacó teve um encontro com Deus. Jacó tinha os ensinamentos de Isaac, Jacó tinha os ensinamentos de Abraão, porém Jacó não tinha um encontro com Deus. Eu vejo Lucas capítulo de número 8. Os discípulos, Jesus chega os discípulos e diz assim: ó, passemos para outra margem do rio. E os discípulos vão e passam. De repente, os discípulos começam a navegar. Jesus adormece, se levanta uma tempestade. E os discípulos vão lá e falam assim: mestre, mestre, nos socorre. Mestre, mestre, nos socorre. Aí o mestre se levanta, não pergunta para eles o que está acontecendo. Simplesmente diz assim: ó, vento, acalma-te. Mar, acalma-te. E tudo se fez em bonança. Aí um discípulo catucando o outro diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você não entendeu ainda? Os discípulos só conheciam Jesus como mestre, não conheciam Jesus como Deus, só conheciam os ensinamentos de Jesus, mas ainda não tinha tido encontro com Deus Jesus. Jacó só conhecia os ensinamentos, mas não tinha tido encontro com Deus. E no val de Jaboque ele teve um encontro com Deus. E eu quero te dizer já nesta noite que você vai ter um encontro com Deus aqui hoje. Aleluia! Porque quando encontramos com Deus tudo muda. Quando encontramos com Deus tudo fica diferente. Quando encontramos com Deus a transformação. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Quando encontramos com Deus é nova vida, é novo caráter, é nova personalidade. Deixa eu dizer para você, querido, uma coisa muito interessante aqui. Tem gente que olha que um macumbeiro se converteu. O macumbeiro, quando se converte, ele continua batendo tambor? Ele continua batendo tambor? Aleluia! Ele não continua, querido. E por que aquele que fuma continua fumando? E por que aquele que se prostituía continua se prostituindo? E por que aquele que namorava uma ali, uma aqui, continua namorando? Está faltando encontro com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Deus marcou hoje o teu Val de Jaboque. Hoje é o dia da tua transformação. Hoje é o dia da tua mudança. Hoje é dia de você se decidir de qual lado você está. Ou eu estou do lado do diabo, eu estou do lado de Jesus. Ou eu estou do lado do céu, ou eu estou do lado do inferno. Ou é para cima, ou é para baixo. Catoque o teu irmão e diga para ele para onde tu vai. De qual lado você está. Ah, meu Senhor da glória. Aí de repente a resposta dele foi assim, ó. Não sei ainda estou me decidindo. Eu estou em cima do muro. Deixa eu dizer para ti, diga para ele, vai ler Apocalipse capítulo 3, igreja de Laodiceia. Vejo que tu não é frio e nem é quente, é morno, mas eu vou te vomitar. Em nome de Jesus, hoje tu vai encontrar com Deus. Tu vai sair daqui diferente. Aleluia! Quando encontramos com Deus, tudo fica diferente. Eu conheço uma mulher, querido, que mora na mesma comunidade que eu moro, e aquela mulher brigava com o marido lá em cima do morro. Todo mundo lá embaixo escutava. Ela xingava o marido de tudo quanto é nome e todo mundo escutava. Porém, uma certa vez, o Val de Jaboque brilhou na vida dela. Ela encontrou Deus e aquela mulher só fala com uma voz mansa e suave. Vem cá, meu amor, eu te amo, meu marido, tu é meu querido. Aí o marido, que ainda não é crente, ele disse assim: Deus encontrou a minha esposa. Deus encontrou a minha esposa. Um dia eu vou para a igreja, mas louvado seja esse Deus que muda o caráter. Parece que eu vejo a mulher em cima da sua casa no terraço, e ali está passando um homem chamado Elias. Ela vira para o esposo e diz assim: ali vai um santo homem de Deus, vamos fazer para ele um quartinho. E no quartinho tem uma mesa, um candelabro, uma cadeira. Aí simplesmente eles olharam e viram: ali vai um santo homem de Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, não precisamos nós falarmos nada, não precisa falar nada, não precisa botar cartaz em cima da cabeça e dizer eu sou crente. Não precisa ter uma Bíblia grande igual a minha para mostrar que é crente. As pessoas veem mudança em você, as pessoas veem transformação em você. Quem xingava palavrão não xinga mais. Quem escutava funk não escuta mais. Oh Deus! Jacó encontrou Deus. Jacó encontrou Deus. E ele encontrou e ele viu alguma coisa. Eu vou mudar. Não vai ser mais Val de Jaboque, vai ser Peniel. Porque eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Aqui existe um ensinamento muito grande. Porque tem muita gente que quando o pregador vem na igreja pregar, e o pregador prega uma mensagem, ele conhece a vida do irmão, aí o pregador está pregando, e ele diz assim: ia para fulano, ia para aquela irmãzinha lá, ia para aquele irmãozinho que não veio hoje. Deixa eu te dizer, o pregador está pregando não é para ela e nem para ele, é para você mesmo. É para você mesmo, querido. Sabe por quê? Porque Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E eu vi os serafins, que tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então fumaça saía e subia, e eu disse: ai de mim que vou perecendo. Peraí, existe um mistério desse ai de mim. No